Fala rapaziada do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, mais um dia de informações de futebol carioca. Sendo que antes do vídeo começar, peço a todos vocês que se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo para fortalecer o vídeo. Valeu rapaziada, um bom vídeo a todos. Fala rapaziada, vamos começar nosso giro de informações falando do Vasco, que pediu à justiça um empréstimo de até 150 milhões. Segundo Fred Luz, CEO do SAF do Vasco, esse dinheiro é muito importante para o clube. O valor não será usado apenas para contratar jogadores. O Vasco também precisa do dinheiro para conseguir pagar suas contas nos próximos meses. Segundo Fred, sem esse recurso, o clube pode ter dificuldades para pagar jogadores, empresários, outros clubes, impostos e dívidas que fazem parte da recuperação judicial. O dirigente também alertou para possíveis problemas, como multas, dificuldades com as regras financeiras da CBF e até uma transfer ban, que impediria o Vasco de registrar novos jogadores. Fred Luz afirmou que a partir do dia 20, a situação financeira pode ficar muito complicada caso o dinheiro não seja liberado. O pedido de empréstimo, porém, está parado na justiça. A juíza responsável pela recuperação judicial decidiu esperar um relatório parcial de uma auditoria antes de analisar a liberação dos 150 milhões. O Vasco já recebeu 40 milhões anteriormente e nessa quarta-feira apresentou à justiça as contas desse dinheiro. Mesmo respeitando a decisão, o clube estuda formas de acelerar o processo. Uma das possibilidades é pedir uma nova análise da decisão à justiça. Fred também explicou que o empréstimo de 150 milhões já estava previsto no planejamento financeiro do Vasco. O objetivo é garantir dinheiro em caixa, pagar os salários e outras despesas, cumprir os pagamentos de recuperação judicial e também investir no futebol. E essa situação financeira afeta diretamente o elenco. O Vasco precisa contratar jogadores nessa janela de transferências, mas precisa de dinheiro para pagar os valores iniciais dos novos contratos e outros custos. Ou seja, a liberação dos 150 milhões é considerado fundamental para o Vasco manter as contas em dia e conseguir reforçar o time. Agora, a partir de falar do Fluminense, o goleiro Fábio foi mais uma vez decisivo para o Fluminense. Ele foi um dos grandes responsáveis pela classificação do time para as quartas de final da Libertadores. Na disputa de pênaltis contra o Independente Rivadavia, Fábio defendeu as cobranças de Flenting e Atencio. O Fluminense venceu a disputa por 5-4 depois de empatar em 1-1 no tempo normal. Nessas defesas, Fábio chegou a 11 pênaltis defendidos com a camisa do Fluminense. 5 deles aconteceram na Libertadores. Na competição, ele defendeu o pênalti durante uma partida contra o Milionários, em 2022. Outros 4 em disputa de pênalti contra o Grêmio, em 2024, e Independente Rivadavia, em 2026. O técnico Marcão também destacou a importância do goleiro e brincou dizendo que contou com a ajuda do São Fábio na última cobrança. Mas Fábio não foi importante apenas na disputa de pênaltis. No jogo de ida do Maracanã, ele também fez 2 grandes defesas e ajudou o Fluminense a sair do campo com um empate em 0-0. Além disso, Fábio e Thiago Silva participaram das conversas com o Marcão para definir a estratégia para o jogo de volta. Fábio chegou ao Fluminense aos 41 anos e desde então continuou fazendo história no clube. O goleiro já disputou 306 partidas pelo Fluminense e também alcançou a marca de mais de 1.400 jogos na carreira profissional. Com a camisa do tricolor, Fábio já conquistou títulos importantes, como os campeonatos cariocas de 2022 e 2023, a Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024. Com as atuações recentes, o goleiro se consolida cada vez mais como um dos grandes nomes da história do Fluminense. Agora, depois da classificação da Libertadores, o Fluminense volta a campo no sábado. O time enfrentará o Remo às 16 horas pelo Campeonato Brasileiro. Agora partindo para falar do Flamengo, que enfrentará o Cruzeiro nessa quarta-feira às 21h30 no Maracanã pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Um jogador que vem chamando a atenção pela falta de oportunidades é o meia Saul. Há um ano, Saul era importante para o Flamengo. Em 2025, quando o time enfrentou o Internacional pelas oitavas de final da Libertadores, Felipe Luiz surpreendeu ao colocar Saul como titular ao lado de Jorginho. O Flamengo venceu por 2-0 e avançou na competição. Agora a situação é bem diferente. No jogo de ida contra o Cruzeiro, Saul ficou no banco e não entrou em campo. A tendência é que isso aconteça novamente no jogo dessa quarta-feira, que acontecerá no Maracanã. O espanhol não joga há cerca de um mês. Sua última partida foi no dia 17 de julho, quando entrou no segundo tempo da vitória por 4-2 sobre o Olímpia, em um amistoso. A última vez que foi titular aconteceu 9 dias antes, na vitória por 2-0 sobre Lanúcia, durante a preparação do Flamengo em Portugal. Um dos motivos para Saul ter perdido espaço foi um problema físico. No final do ano passado, o jogador tinha um problema no tendão de Aquiles, no pé esquerdo. Mesmo precisando de cirurgia, ele decidiu adiar o procedimento para continuar ajudando o Flamengo nos jogos importantes no fim da temporada. Em janeiro, Saul finalmente passou pela cirurgia e só voltou a jogar em abril. Pouco tempo depois, ele precisou atuar em um gramado sintético contra o Atlético Paranaense, porque o Flamengo tinha vários desfalques no meio campo. Quando começava a ganhar mais oportunidades, Saul sofreu outra pancada no calcanhar esquerdo, justamente na região onde havia feito a cirurgia. Além dos problemas físicos, o jogador também passou a ter mais concorrência. A chegada do Paquetá aumentou a disputa por espaço, já que os dois podem atuar como meia ou segundo volante. A mudança de treinador também acabou prejudicando Saul. Felipe Luiz já conhecia o jogador e tinha mais confiança nele. Já Leonardo Jardim chegou ao Flamengo quando Saul ainda estava se recuperando da cirurgia e acabou não tendo o mesmo contato com o jogador. Atualmente, Saul tem contrato com o Flamengo até o fim de 2028 e recebe um salário considerado alto. A falta de oportunidade vem incomodando o jogador, mas segundo pessoas do clube, seu comportamento nos treinamentos e no dia a dia continua sendo muito positivo. Agora Saul terá que continuar trabalhando para recuperar espaço no elenco e tentar voltar a ser uma opção importante para Leonardo Jardim.
Agora vamos iniciar as informações falando do Botafogo, que está negociando um novo contrato com o Montoro, um dos principais jogadores jovens do clube. O meio argentino, de apenas 19 anos, é considerado uma peça importante para o futuro do Botafogo e também para o projeto da GDA, nova investidora da SAF. Atualmente, Montoro tem contrato com o clube até dezembro de 2029, porém seu salário é considerado baixo para a importância que ele ganhou no time. Por isso, a principal ideia do Botafogo é aumentar o salário do jogador. O clube também estuda aumentar o contrato até 2030 ou 2031. As negociações estão acontecendo de forma tranquila e existe otimismo entre as partes. Antes, por causa da crise financeira do clube, o Botafogo chegou a planejar a venda do Montoro nessa linha de transferências por cerca de 25 a 30 milhões de euros. Agora o cenário mudou. Com o novo plano de reconstrução da SAF, o clube pretende manter e renovar os contratos de jogadores considerados importantes para o futuro do projeto. E enquanto o Botafogo trabalha para manter Montoro, o clube também tomou uma decisão importante no comando técnico. Franklin Carvalho não é mais treinador do Botafogo. O português de 39 anos foi demitido nesta terça-feira depois de uma sequência de resultados ruins. A pressão aumentou principalmente após a goleada por 6-1 para o Cienciano, no Peru, pela Sul-Americana. Por a goleada, o Botafogo viajou diretamente para Salvador e perdeu novamente, dessa vez por 1-0 para o Vitória. A diretoria decidiu esperar o retorno da equipe ao Rio de Janeiro para definir o futuro do treinador. A decisão aconteceu após a chegada do novo investidor Gabriel de Alba. Agora o Botafogo terá uma mudança rápida no comando, porque já enfrenta o Cienciano nessa quinta-feira, no Newton Santos, pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. Para essa partida, o time será comandado por Rodrigo Belão, treinador do Sub-20. O Botafogo precisa vencer por pelo menos 6 gols de diferença para conseguir uma classificação histórica para as quartas de finais.